Bom, aproveitar esse tema então, já para colocar na conversa o prefeito de Osasco, prefeito Rogério Lins. Prefeito, tudo bem com o senhor? Bom dia, Agostinho. Estamos aqui nesse enfrentamento da pandemia aqui em Osasco. Tá bom. Vamos falar sobre isso, lógico que é o motivo da nossa entrevista, mas o senhor deve ter ouvido aí o que disse o Lucas Herrero sobre vereadores de Diadema. Aí em Osasco tem vereador pedindo antecipação de 13º, como é que tá essa história? Agostinho, na minha época como vereador não tinha 13º, eu já estive pela Câmara Municipal. E então, como é um poder separado, eu não consigo acompanhar aí, eu não tenho nenhuma informação ainda nesse sentido, né? O prefeito e o vice-prefeito aqui na cidade de Osasco, eles não recebem 13º. Tá certo então, então tá bom. Tomara que não inventem isso por aí também, porque não é por nada não, se tá na lei pode pedir, mas o que se imagina é que as pessoas, todos nós, né, temos que rever, né? A gente não tá vivendo uma situação normal, aliás, longe disso, né? Então, gente perdendo emprego, tem gente com salário pela metade, né? Tem de tudo aí, então não sei se é o caso de vereador se sentir no direito de solicitar antecipação de 13º no meio dessa pandemia. Mas, prefeito, a gente está aqui para conversar sobre essa postura da prefeitura aí de Osasco, que entrou na justiça para conseguir voltar para a cor, para a bandeira amarela, né? Para conseguir, imagino eu, tentar retomar de certa medida a economia. Foi mais ou menos isso, né, prefeito? Agostinho, nós recebemos a notícia na sexta-feira que a nossa região retrocederia para a fase laranja, e obviamente que aqui a gente respeita sempre a ciência, os dados técnicos epidemiológicos. A nossa prioridade é sempre defender a vida das pessoas, mas obviamente que eu fui fazer uma análise dos próprios dados do Plano São Paulo, que é feito pelo governo do estado. E ao fazer essa averiguação, Osasco encontra-se no próprio Plano São Paulo na fase amarela. Inclusive, em 3 dos 5 itens, Osasco atualmente está na fase verde, tendo uma das melhores médias aqui da nossa região. A gente não fez uma contestação que não fosse embasada em epidemiologistas, em dados técnicos que são alimentados justamente pelo governo do estado. Então, a gente somente juntou uma planilha que tem no próprio Plano São Paulo, apresentamos para o Poder Judiciário, pedindo uma avaliação e uma possível reconsideração. Lembrando que Osasco seguiu a fase vermelha, a fase laranja, evoluiu para a fase amarela, porque tem hoje menos de 70% das UTIs ocupadas, tem mais de 70% dos respiradores livres, e há 4 meses consecutivos, número de óbitos diários de Covid em queda. Então, os números, os dados e a ciência, ela fala por si, mas é óbvio que a gente não está comemorando isso, Agostinho. Muito pelo contrário. A gente tem pedido todos os dias para que a nossa população colabore, porque é uma guerra que não pode ser vencida somente pelo poder público. A nossa população, ela precisa colaborar, obedecer às regras e utilizar máscara, as regras de distanciamento, mas obviamente que a gente também precisa proteger o emprego de muitas pessoas que obedeceram rigorosamente cada etapa, cada regra, e hoje a cidade apresenta números que nos deixam, segundo os médicos, segundo a ciência, na fase amarela. Prefeito, só para a gente entender, esse retrocesso que foi definido pelo Plano São Paulo, fazendo com que Osasco voltasse para a fase laranja, implicaria no quê? O que deixaria de funcionar na cidade caso a prefeitura cumprisse essa fase laranja? A fase amarela, ela é mais restritiva em relação aos restaurantes, né? Eles teriam que deixar de atender presencialmente, só no take-out ou no delivery. Tem um horário mais restritivo de funcionamento,
salões de cabeleireiro, toda essa parte de cuidado com higiene pessoal teria também que fechar, interromper suas atividades. E foram setores, Agostinho, que até agora obedeceram às regras, esperaram o momento certo para retornar. E não é que abriu e acabou a quarentena, acabou a pandemia, muito pelo contrário. Foi feito um plano desenvolvido com os setores, com regras de ocupação, regras de horário, regras sanitárias. Então, todo mundo se preparou para isso. A gente não pode entender que uma cidade do tamanho de Osasco, que é a segunda economia do estado de São Paulo e a sexta do Brasil, não está fazendo ações com planejamento e obedecendo às regras e, principalmente, a ciência e a vida das pessoas. Os números do próprio Plano São Paulo falam por si e classificam a cidade de Osasco no amarelo e em 3 dos itens, inclusive, classifica a nossa cidade na fase verde. Agora, prefeito Rogério Lins, o senhor disse que houve uma solicitação para que fosse revista essa requalificação de Osasco, mas independente disso, a prefeitura entrou na justiça. Foi isso? Foi uma liminar que a prefeitura conseguiu, né? Exatamente. A gente apresentou esses dados primeiro para o governo do estado, a gente protocolou isso. Eu sempre me esforço no diálogo, porque nós não temos trincheira com o governo do estado, muito pelo contrário. Eu não vou politizar esse tema, a vida das pessoas está acima disso. O governo do estado se fez presente no município, nos ajudando a consolidar leitos de UTI com respiradores, mas obviamente que, embasado na ciência e nos dados técnicos e epidemiológicos, o nosso setor entendeu que a gente precisava apresentar tanto para o governo do estado, quanto apresentar para o Poder Judiciário esse pedido de reconsideração. Então, o juiz não tomou uma decisão que é técnica, ele tomou uma decisão embasada em dados científicos que são alimentados pelo próprio governo do estado. Bom, o prefeito disse que não quer entrar numa discussão política, mas o governador João Dória falou hoje aqui para a Rádio Bandeirantes, deu uma entrevista para Thaís Freitas e para Pedro Campos no jornal Gente, e ele chegou a falar sobre essa decisão da prefeitura de Osasco. Acho que a gente tem aí, né, um trechinho do que disse o governador Dória sobre essa medida aí, prefeito. Vamos ouvir. O governo do estado de São Paulo tem adotado medidas corajosas, amparado no Centro de Contingência do Covid-19, para salvar vidas. É seguir aquilo que os cientistas determinam, e é o que nós temos feito. Infelizmente, há um ou outro prefeito que entende que é mais fácil seguir a linha populista e fácil de ceder a pressões. Eu lamento muito, mas o governo do estado de São Paulo vai recorrer, porque tem razão e está amparado na ciência e na medicina. Eu respeito muito o judiciário e muito os juízes, mas juiz é juiz, médico é médico, médico é cientista. Em uma situação de pandemia, eu prefiro ouvir o médico e cientista ao ouvir um juiz. E aí, prefeito, o que o senhor achou? Chamou de populista, hein? Claro, a gente respeita muito o governador, a gente entende que ele tem um desafio e a pressão é muito grande para o governo do estado, são mais de 600 municípios. Eu não vou politizar esse tema, eu não vou criar essa trincheira entre o governo do estado e a cidade de Osasco, porque nós temos um objetivo comum, salvar vidas e proteger também o emprego das pessoas e a economia da nossa cidade. Não é uma ação populista e justamente é tomada no próprio Plano São Paulo. Eu tenho aqui uma tabela, posso até te enviar para a sua equipe, que o Plano São Paulo classifica Osasco na fase amarela. Não é uma opinião do Rogério, do prefeito da cidade, é uma opinião embasada justamente nisso que o governador falou, nos dados técnicos, nos dados da ciência e nos dados da medicina. Em 3 dos 5 itens, Osasco, inclusive, está na fase verde, segundo o próprio Plano São Paulo do governo do estado. Então, a gente somente fez um pedido respeitoso de reconsideração. Não é nenhum tipo de afronta e nós não estamos comemorando essa decisão liminar, muito pelo contrário. É momento de cautela, é momento da gente ter respeito às vidas que se foram e às pessoas que estão com coronavírus e intensificar nosso trabalho em conjunto. Chega de divisão, Agostinho, é momento de união. Os poderes têm que estar unidos em prol da vida e, óbvio, em prol da economia, em prol da defesa do emprego das pessoas. Ora, prefeito, não entrando na discussão pontual de Osasco, porque o senhor tem os seus argumentos, falou da queda nos números, dos leitos disponíveis, enfim,
das medidas que a prefeitura vem tomando, enfim, o senhor tem os seus argumentos. Mas, de fato, olhando à distância, como leigo, parece meio estranho que um juiz se meta numa discussão que é sanitária, o senhor não acha? Não acho, porque o Plano São Paulo ele é embasado em dados. Eu acho que quanto a dados e resultados, que são as exigências do governo do estado, não tem discussão. Se é uma exigência a cidade ter uma baixa evolução da pandemia, uma baixa ocupação de leitos e de respiradores, uma queda de óbitos, quem criou esse critério trouxe para que as cidades fizessem a sua lição de casa. Osasco atende os requisitos, assim como a capital. Nós temos exatamente a mesma nota da capital e a capital permaneceu no amarelo e não tem discussão sobre isso, né? Então, a gente respeita o trabalho de cada prefeito, de cada governador, de cada líder do mundo. Todo mundo tem um propósito de proteger as vidas, que é o prioritário, e, obviamente, de também proteger a economia e o emprego das pessoas. Não fui eu que criei esse índice, Agostinho, foi o governo do estado. Ele fez uma exigência para os municípios. Osasco está cumprindo e a gente quer que, conforme os dados do próprio Plano São Paulo, a cidade permaneça naquilo que ela se esforçou há muitos meses para alcançar. O governador disse que vai recorrer dessa liminar. A gente respeita isso, né? Eu repito, eu não quero criar uma trincheira entre Osasco e o governo do estado. Eu respeito muito o governador. Ele está sendo ousado, corajoso nas medidas dele. A gente tem que reconhecer isso. E, obviamente, que se houver uma outra decisão da justiça, eu não questiono a decisão judicial, nós vamos cumprir. Mas, óbvio que eu sempre vou continuar defendendo a nossa cidade, a vida das pessoas, o emprego e a nossa economia. Sempre de maneira respeitosa ao governo do estado. Não vou entrar na politização desse tema. Tá certo. Prefeito Rogério Lins, prefeito de Osasco, muito obrigado pela atenção aqui com Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes e boa sorte aí para o senhor e para todo o pessoal aí de Osasco. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. Amém.